Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Na aula de hoje nós iremos tratar dos pisos, tá? Dos pisos em específico nesse nosso exercício 01 que nós iniciamos, né, anteriormente. Bem, já aproveito para pedir desculpas a vocês pela demora, tá? Mas foi uma semana tribulada, realmente eu só consegui terminar fazer, no caso, essas videoaulas para vocês hoje, tá bom? Bem, vamos lá. Olha só, gente. Primeiramente, vamos abrir o exercício que nós havíamos salvado na aula anterior, tá? Salva. Acho que dá para os dois, né? Havíamos salvo. Depois eu vou ver isso e vou falar para vocês. Beleza. Eu posso clicar aqui no abrir, tá? No caso, você vai e procura aqui, tá? Onde você salvou o seu arquivo, mas para mim está mais fácil, né? Porque ele já está aparecendo aqui na tela inicial, aqui, ó, exercício 01, já está aparecendo aqui para mim. Então eu vou utilizar desse, digamos assim, atalho, né? Só clicar aqui e ele vai abrir o arquivo, né? Tal qual nós fizemos nas aulas anteriores. Beleza, gente. Abriu aqui bonitinho, fizemos o terreno, tá tudo certinho, tá? Vamos fazer o nosso piso. Legal. Para isso, né, nós precisamos ir para o nível térreo, que é onde de fato eu irei colocar o meu piso, né, gente? Se eu quiser ver aqui, ó, bonitinho, fizemos o nosso terreno, né, na videoaula passada, tá aqui, ó, certinho, bonitinho, né, 3D. Lembrando, 3D aqui na casinha, né, gente? Bem, quem não sabe onde é a casinha, depois vai lá em outras videoaulas e clica ali na casinha, tá, gente? A gente já viu isso. Beleza? Então, estamos aqui no nível terreno. E olha só, gente, se eu quero botar o piso no nível térreo, eu tenho que ir aqui no nível térreo, tá? Então, eu vou clicar aqui, 2 cliques rápidos no nome térreo, e ele abre aqui a minha planta de piso térreo, né? Ela me mostra em negrito, vocês já estão cansados de saber, né? Fica em negrito aqui, plantas de piso, né? Em negrito porque no caso é a janela que está ativa. Beleza, gente, olha só que interessante. Observem que no terreno a planta parece pretinha, né? Pretinha e tal. Tá vendo? Tá pretinha? Pretinha, né? Linhas pretas e tudo mais. A planta, né? A planta que nós trouxemos. Já, deixa eu fechar aqui o 3D. Já aqui no nível térreo, ela fica cinza. Dá pra ver aí, ó? Acredito que dá pra ver, todo mundo consegue ver aí, ó, tá vendo? Tá, parece cinza. Vou ver um zoom aqui maior. Eu acredito que dê pra ver um pouco melhor. Mas vai ficar cinza. Por que ficar cinza, professor? Tá? Lembrando, gente, no Revit é tudo configurado, tá? Mas essa é uma pré-configuração, digamos assim, que já vem de fábrica do Revit. Ele tá cinza porque o Revit está dizendo pra gente que esse elemento em específico se encontra no nível abaixo do nível que eu estou atualmente, no caso o nível térreo, e isso é verdade. Se a gente abrir uma elevação, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui a elevação, deixa eu só quebrar aqui, tá, gente? Vocês já sabem fazer isso, né? Nem vou me preocupar a fazer isso com calma, porque vocês já sabem. Quem não sabe fazer isso, né, tá, chegou aqui de paraquedas, dá uma olhada lá nas videoaulas anteriores que eu ensino a fazer essa quebrinha aqui, ok? Mas é isso mesmo, olha só, observem que o terreno está abaixo do térreo, né, gente? Tal qual nós havíamos configurado. E observem, ó, inclusive, ó, quando eu passo o cursor aqui, ó, ele mostra aqui a superfície topográfica, né? É só deixar o cursor aqui um tempinho, ele mostra a superfície topográfica aqui no nível térreo. Inclusive, quando eu seleciono aqui a minha planta, né, seja aqui no nível, deixa eu fechar aqui, não precisa nem fechar, né? Seja aqui no nível terreno ou no nível, deixa eu fechar aqui essa elevação, ou no nível térreo, quando eu seleciono ela aqui, tá, gente? Tanto faz, consigo selecionar nas duas vistas, ela mostra para mim onde ela está, né? E ela está me mostrando aqui que ela está, ela está restrita ao nível, olha só, ao nível terreno,
né? Ela está a 0, isso quer dizer que ela está coladinha ali no nível terreno, né? Nível de base, nível terreno, deslocamento da base. Se vocês forem abrir aqui para ver, aqui tem deslocamento da base 0, isso quer dizer que está coladinho. Beleza. Como é que eu faço então, professor? Eu vou fazer assim mesmo? Poderia fazer, tá, gente? Mas eu recomendo, já como a gente vai projetar bastante agora no piso, passar toda essa planta, né? Passar toda essa planta que a gente levou para o terreno para o nível térreo, ok? Como é que a gente faz isso? É um procedimento muito simples. Olha só, basicamente a gente vai selecionar a planta, né? Ou clicar em cima dela, tanto faz. Cuidado, tá, gente? Cuidado para selecionar apenas ela, tá? Às vezes, se você faz uma coisa meio assim, ó, dependendo de onde você estiver, ó, eu selecionei as duas coisas, né? Aqui, ó, ele me diz aqui embaixo, né? Naquela minha, no meu filtro, né? No canto inferior direito da tela, me diz que eu tenho dois elementos selecionados. Na verdade, é isso mesmo, né? Na verdade, é verdade, eu ia falar. Na verdade, é isso mesmo, né? Eu selecionei a minha massa topográfica, meu terreno e o arquivo DWG que eu trouxe como base. Cuidado só com isso, tá bom? Olha só. Então eu vou selecionar aqui apenas o meu DWG. E aqui, quando ele me disse que o nível de base dele é terreno, é só eu vou dar um zoom de novo para vocês aqui, né? E no caso ali embaixo aparece um já, né? Caso eu selecionei uma coisa. Aqui ele diz que o nível de base dele é terreno aqui, né? Quando eu clicar em cima desse terreno, vai abrir uma caixinha com uma setinha aqui, ó, para eu escolher dentre os níveis existentes qual aquele que eu quero, digamos assim, transportar o meu DWG. Olha só, vou clicar aqui nessa setinha, ele me mostra, né? Nível terreno, nível térreo, nível cobertura. No caso são os pisos, não os pisos, perdão, os níveis disponíveis, né? Para onde eu posso transportar essa minha planta. E eu vou transportar esse meu DWG aqui para o térreo. Cliquei nele, é só sair com o mouse, tá? Não precisa nem clicar nesse botão aplicar, é só sair com o mouse dali dessa área aqui do menu propriedades e ele já aplica. Observe que agora, mesmo estando agora no térreo, ele agora aparece preto, né? Aparece pretinho, mostrando que agora não está mais abaixo, né? Ele está ali naquele nível. Beleza, gente, agora vamos fazer o nosso piso. E como é que eu faço um piso, professor? Né? No Revit, bem simples, tá, gente? Primeiramente, só para reforçar, eu estou aqui no nível térreo, tá? Estou no nível térreo. Legal. Para fazer um piso, vocês devem vir aqui, ó, na guia Arquitetura, ou não poderia deixar de ser, né? Aqui nessa caixa Construir, e depois aqui em Piso, tá vendo? Então, Arquitetura, Construir, Piso. Fácil, não? Bem facinho. E olha só, gente, observe que aqui no piso eu tenho o botão piso e ao lado eu tenho aqui essa setinha para baixo, né? Se eu clico aqui no ícone piso, ele automaticamente abre a edição de piso, tá? Mas na verdade ele vai abrir a edição do piso de arquitetura. Quando eu clico na setinha eu tenho a possibilidade de ver quais são os tipos de piso que ele faz. Na verdade não são tipos de piso, tá, gente? Digamos assim, são categorias de piso. Todos fazem piso, todos fazem o mesmo piso, tá? Seja piso arquitetura, piso estrutural ou piso por face, tá? É apenas uma nomenclatura para a coisa toda, ok? Aqui no piso de arquitetura, por exemplo, é o nosso piso normal, tá, gente? Que pode ser um piso genérico, sem muita, digamos assim, sem muita definição de parâmetros. O piso estrutural seria um piso mais configurado, por assim dizer, né? Onde eu vou fazer com que ele se agregue de forma meio que automática assim, à estrutura que eu vou criar, seja viga ou pilares, né? Tenho um piso por face, que é quando eu utilizo os métodos de, digamos assim, criação do Revit, o que eu não costumo usar, tá, gente? Eu acho o Revit muito duro para criação, duro, entre aspas, né?
Eu prefiro o SketchUp para criação, eu me sinto mais livre para criar. Eu estou falando da criação no sentido do conceito arquitetônico, tá? Propriamente dito. Então, para você criar um projeto do zero, de acordo com certos pré-requisitos que o seu cliente solicitou, eu prefiro, particularmente, né, o Sketch, porque é mais uma massinha, como se fosse uma massa de modelar, né? Eu estico, eu corto com muita facilidade. Tudo eu faço isso aqui também, mas eu acho que um pouquinho mais chatinho, mais complexo, tá? Mas tem gente que gosta, fazer o quê? Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma lâmina que eu fiz, por exemplo, dentro de um volume que eu tenha feito na modelagem do Revit, é possível dizer que essa lâmina, na verdade, não é uma lâmina, é um piso. Então, eu clico ali e ele automaticamente transforma aquilo que era uma lâmina, né, uma superfície, digamos assim, um plano 3D, ele transforma aquele plano em um piso, né, com, digamos assim, com informação, né, um piso configurado que nós iremos fazer. É uma forma, tá? E por fim, esse piso de borda, né, que é para aqueles casos de estruturas pré-moldadas e tudo mais, ok? Na aula de hoje a gente vai se ater ao piso arquitetura, tá? Nesse caso eu poderia tanto ter clicado aqui na setinha e clicado aqui em piso arquitetura, ou vir logo aqui e clicar em cima do nome piso, né? E ele me joga direto para esse piso arquitetura, que é o mais usual, tá, gente? Legal. Até essa parte aí não é novidade nenhuma para vocês, não é isso? A gente tinha feito isso no primeiro projetinho que a gente tinha feito, naquele primeiro contato. Então, eu estou falando aqui mais no sentido de revisão, porque vocês já sabem isso aí, tá? Então, olha só, eu tenho novamente, né, a questão do croquis, né? Então, a modificar, criar limite do piso, né? Vocês já estão cansados de saber isso, né? Essa janelinha verde aqui, né, gente, de criação. E essa área aqui toda do croquis, né? Do desenho, né? E é por aqui que eu vou desenhar, principalmente utilizando as minhas ferramentas de desenho aqui, ok? Nesse caso aqui, como o meu partido é retangular, gente, eu vou utilizar logo a ferramenta retangular, é um retângulo que eu vou fazer. Eu vou considerar um piso só de uma elevação contínua, tá? Eu não vou fazer rebaixos aqui, não vou entrar nesse mérito agora, mas na frente a gente pode até fazer algo nesse sentido, né? Fazer pisos rebaixados e tudo mais, para ver como seria, tá? Mas é bem simples também. Eu vou fazer, gente, apenas um piso, tá? Aqui, como se toda essa edificação fosse contínua. Então, eu faria sem esse desnível aqui que está marcado, tá? Eu vou desconsiderar esse desnível aqui desse projeto e vou fazer o banheiro e esse aqui também, no caso, né? Fazer como se fosse uma coisa única, ok? Beleza. Vou clicar aqui no retângulo, vou clicar aqui no endpoint e vou arrastar aqui, fazendo então o meu croquis, ok? Lembrando, isso aqui é o direcionamento de vigotes, né? Direcionamento de viga, para no caso do T, né? E tudo mais. Acho que é isso. Vamos finalizar esse croquis. Não precisa escolher agora o tipo de piso, tá, gente? Tanto faz, na verdade. Vamos só definir o croquis, tá? Então, vou só definir o croquis. Eu não lembro se da outra vez eu tinha feito assim ou se eu já tinha escolhido aqui dentro, tá? Mas de fato, tanto faz. Okay? Vou definir só o croquis. Definir o croquis. Ele já fez aqui um piso qualquer, tá? Se eu vier aqui, se eu vier no... Deixa eu fechar aqui se já é esse piso do terreno. Vou abrir aqui o 3D para a gente ir analisando. E vocês vão ver que ele fez um piso qualquer, tá? Nesse caso eu vou fazer um piso... vou construir um novo piso a partir de algumas considerações que a gente vai fazer, tá? Beleza. Então vamos aqui. Eu vou selecionar esse piso. Ele vai ficar azulzinho, né? Como sempre. E aqui ele vai dizer que é um piso genérico. Piso genérico 150 milímetros, tá? Ele está aqui no nível terra. Vamos ver aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês.
Então, ó, é um piso genérico de 150 milímetros, ele está no nível térreo, tem altura de deslocamento zero, isso quer dizer que ele está coladinho ali. Na verdade, o piso é de cima para baixo, né? Na verdade, de cima para baixo, o topo dele, né, tá ligado ao térreo, então tá certinho, tá tudo ok, tá? Mas eu não quero esse piso aqui, professor, esse piso genérico. Eu quero criar o meu piso. Então vamos lá, vamos imaginar um piso qualquer e vamos configurá-lo, tá? Então, primeira coisa, eu vou clicar nele. Ele se acende aqui, né? Ficou azulzinho e eu vou escolher o meu piso, né? Eu vou clicar aqui na setinha e eu vou olhar os tipos de piso que tem. Aí você vai falar: ah, professor, mas não tem nenhum piso aqui dentre esses que eu queira. Eu quero construir o meu tipo de piso. E agora? Bem, gente, então vamos lá, vamos construir. Eu vou clicar aqui então nesse editar tipo. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Deixa eu fazer aqui, ó. Vocês editar tipo. Esse botãozinho aqui vai ser o nosso botãozinho salvador, tá, gente? Esse botãozinho aqui, ó, é o botãozinho que nós mais iremos utilizar, pelo menos no início, tá? Lembrando, até então a gente está utilizando o template do Revit, né? Um conjunto de configurações básica do Revit, né? Um pouquinho mais na frente eu vou ceder para vocês o meu template, para que a gente trabalhe já tendo uma base consolidada, tá? Só estou mostrando isso aqui para que vocês entendam um pouco como é que funcionam esses vários elementos, tá? Pisos, paredes, portas, janelas, etc. Ok? Vamos lá então. Então, editar, vou clicar aqui nesse botãozinho, editar tipo, né? Que fica aqui na barra de propriedades. Vou concluir aqui, clicar aqui no editar tipo. E aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui. Aparece aqui, ó, propriedades de tipo e aparecem as especificações desse piso em questão, né? Algumas informações sobre ele e tudo mais, bababá, bababá, bababá. Legal. Bem, eu quero fazer o meu próprio piso. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou clicar, olha só, nesse botão aqui, ó, duplicar. Tá? Qual é a ideia? A gente duplica um piso existente, né? Porque a minha intenção não é modificá-lo, eu quero fazer um só meu, então eu vou duplicá-lo e aí eu coloco o nome que eu quero, as especificações que eu quero, né? Eu acho que assim fica mais fácil de fazer e é assim que se faz, na verdade, de fato, no Revit. Para todos os elementos, vocês vão ver que vai ser o mesmo processo, tá? Então a gente clica em editar tipo, duplica e faz as alterações que a gente julga ser necessário, ok? Para piso, parede, porta, etc, etc, etc. Ok? Então até por isso essa explicação do piso vai ser um pouquinho mais demorada. As outras vocês vão ver que vai ser o mesmo procedimento, aí eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, ok? Então essa videoaula aqui do piso eu vou demorar mais um pouquinho, que eu vou ter que explicar passo a passo para vocês, tá bom? Então eu vou duplicar esse piso genérico 150 milímetros. Cliquei aqui em duplicar e vou colocar o nome para ele. Vou botar, por exemplo, aqui, ó, piso 15 centímetros, por exemplo. Tá? Eu vou dar um OK. E observem que agora, ó, eu já estou modificando as propriedades desse piso que eu criei. Olha aqui, tipo piso 15 centímetros, que foi o nome que eu dei para ele, né? A partir de agora, o que eu alterar aqui vai ser em relação a esse piso que eu cliquei e não esse anterior, né? Piso genérico 150 milímetros, ok? Na sequência, gente, nós iremos vir aqui, ó, em estrutura e nós vamos clicar em específico aqui nesse botãozinho editar, tá? Esse botãozinho editar, para que nós possamos configurar como será de fato esse nosso piso. Então vamos lá, vou clicar aqui. E aqui, gente, aparece a estrutura, né? De fato, como é que ele é esse nosso piso por dentro. O que a gente pode ver aqui? Algumas informações. A gente pode ver, por exemplo, que é um piso, qual o nome dele, no caso o nome que a gente criou, a espessura total dele, no caso está 15 centímetros,
porque de fato aqui tem 15 centímetros nessa única assim, função que foi feita. Aqui só tem uma única estrutura sem material de 15 centímetros, é por isso que ele tem 15 centímetros, e não tem resistência e massa térmica nenhuma, porque não tem material, né? E essas informações são atreladas aos materiais que a gente vai porventura colocando no nosso piso, tá? Então esse aqui realmente era um piso genérico, ele não tem material, ele só é um corpo volumétrico, né? Ele só tem uma massa de 15 centímetros sem material, né? Sem valor estrutural algum. Ok? Vamos dar algum, digamos assim, valor real para esse elemento. Vamos lá? Primeiramente, eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão visualizar para que a gente tenha uma prévia do que será esse piso, né? Então, clico aqui, ele me mostra um pedaço de um corte desse piso, ok? Ok. Observem, gente, só mostrar aqui, eu posso inserir várias camadas, né? Várias funções dessa daqui, né? Que no momento aqui só tem uma chamada estrutura, né? Mas eu posso criar várias delas simplesmente clicando aqui nesse botão inserir, né? Vamos ver quais são os tipos de função que eu posso dar para essas camadas. Então eu posso ter estrutura, substrato. Substrato eu penso que seria algo como se fosse um contrapiso, tá? Substrato, algo nesse sentido. Camada térmica, quando existir, tá? Algum impermeabilizante térmico, alguma coisa nesse sentido. Os acabamentos, tá? Lembrando que é possível fazer, né, no caso do piso, fazer em cima e embaixo, no caso da parede, externo e interno, né, tem essas possibilidades. A camada da membrana ele está trazendo aqui para a gente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. Então é só a camada da membrana. Geralmente essa membrana não tem espessura, né? Pode ser, sei lá, uma tinta, alguma coisa assim muito fina, de fato. E quando é um deck estrutural, né? Bem, no nosso caso, vamos imaginar um piso genérico, tá? Lembrando, a gente não vai avançar tudo que tem para avançar em piso. A gente vai fazer, digamos assim, dar um primeiro passo no caminho, né, de entender um pouco melhor como é, né, essa entidade piso. Então a gente vai fazer algo assim. Deixa eu tentar esquematizar aqui com vocês algo nesse sentido. A gente vai fazer que o nosso piso tem uma parte, por exemplo, de concreto, que seria essa parte aqui. Depois ele teria um contrapiso, seria algo aqui, sei lá. E depois ele teria algo que seria um acabamento, um piso, uma madeira, que seria, no caso, uma cerâmica, né, que seria esse algo aqui em cima. Esse é o meu objetivo. Então, dividir esse piso que agora é em sem material, em 3, só que agora com material, né? Tendo concreto, algo similar a um contrapiso e depois uma cerâmica ou algo nesse sentido, tá? Bem, eu já vou adiantar, gente, que eu vou utilizar apenas os materiais que já estão no Revit, tá? Para não ter que configurar nada, pelo menos não nesse momento, tá? De repente no futuro, mais à frente, eu faço uma videoaula mostrando os materiais, outros materiais que o Revit já traz, mas não estão em princípio disponíveis, tá? E outros materiais que a gente pode criar, né? A partir do nada, por exemplo, né? Só pegando as configurações, inserindo as configurações de, por exemplo, de resistência, massa térmica, outras configurações nesse sentido, botando fotos para renderização, estilos de aparência e tudo mais, tá bom? Mas não é o nosso objetivo agora. Eu quero que vocês agora entendam como funciona o piso, tá, ok? Beleza, então já vamos inserir as 3 camadas, vamos chamar assim, né? Que nós combinamos de inserir. Eu vou botar aqui, cliquei aqui em inserir, cliquei aqui em inserir. Aí você vai falar, professor, mas ele criou 3 estruturas, não tem problema. É só você alterar aqui, clica aqui, onde tem estrutura aqui, eu vou colocar acabamento 1.
onde tem estrutura 1, agora eu vou colocar esse substrato, tá? E vou botar e vou deixar aí como estrutura 1 aqui mesmo, tá? Então no final eu fiquei com algo nesse sentido aqui, ó, acabamento, substrato, estrutura. Digamos que o seu, gente, ficou com, sei lá, esse substrato ficou em cima. É possível você ordenar isso aqui, tá? A ordem entre eles, tá? E essa ordem é importante, tá, gente? Você deve obedecer a ordem, né? No caso, estrutura, substrato e acabamento. Essa ordem não deve ficar invertida, tá? Mas é possível você reverter essa ordem ou arrumar essa ordem através aqui, né, dos botões abaixo e acima, tá? Com simplicidade, por exemplo, aquele substrato acima, não é, tá? Só para exemplificar, mas eu clicaria em acima, né? No caso eu vou deixar ele abaixo mesmo, então eu vou clicar abaixo para ele descer. Beleza, mas isso aí é tudo configurável, ok? Só clicar e aí para cima ou para baixo. Beleza, vou rever aqui essas espessuras, né? Vou botar, por exemplo, acabamento aqui, eu vou botar 1,5 cm, por exemplo, 1,5. Aqui eu vou colocar com, sei lá, 5,5 cm. E aqui aqui o caso eu tenho 6, 7, tem 8 aqui, isso aí, algo assim, será? Só para exemplificar, tá, gente? Só para exemplificar, algo nesse sentido aqui, tá? Então a gente tem um total de 15, né? Observem aqui que a minha espessura total está 15, no somatório, né? 1,5 mais 5,5 mais 8, totalizando então os meus 15, tá? Aqui. Olha só, você vai ver que isso aqui, ó, limite do núcleo, tá? Isso é relativamente importante, na verdade não é tão importante agora, não se faz tão importante agora, mas é algo que vai aparecer com relativa frequência nesses elementos, né? Quais elementos? Basicamente pisos e paredes, tá, gente? Pisos e paredes com maior frequência, tá? Na verdade, com telhado também vai aparecer isso aí, salvo engano. Acho que sim, tá? O que é isso? Se a gente for ver aqui, ó, camada acima da virada do revestimento, né? Na verdade, a face do núcleo ela é vinculada, tá, a essa virada do revestimento. Então é como os revestimentos se comportam nas junções de outros elementos, né? Então as conexões entre piso e parede, por exemplo, como é que será e quem vai virar, né? Para fazer assim, eu tenho um acabamento, né? Posso vir, por exemplo, com um embolso que ele vai grudar no substrato ou não. O substrato é só no acabamento e o substrato do embolso da parede vem por cima. Então isso é tudo configurado, tá? O que a gente pode fazer de repente é botar, por exemplo, esse acabamento aqui para cima da face do limite do núcleo, tá? Bem, isso aí, gente, é tudo configurável. Como eu falei a vocês, nós já iremos dar um template pronto, né? Já isso configuradinho para vocês. É mais para vocês entenderem um pouco como é que isso funciona, tá bom? Entendo então de uma forma geral, tá? Isso aí a gente só vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente for ver os cortes e tudo mais, até nas plantas, tá? Mas principalmente em cortes, como é um piso, tá, gente? Como é que ele se comporta na virada, né, na continuação dos equipamentos, dos elementos, né? Por exemplo, se eu tiver um ambiente que eu tenha o mesmo cerâmica no piso e na parede, eu quero uma continuação disso aqui, como é que vai ser esse processo e tudo mais? Se ele vai simplesmente fazer como se fosse contínuo ou se ele vai quebrar, bem, tudo isso eu faço através dessa delimitação do limite do núcleo, tá? Bem, vamos lá. Resumindo, no momento isso aqui não tem importância alguma, tá bom? Mais na frente isso aqui pode até ter alguma relevância, mas vamos deixar para resolver isso mais na frente, tá bom? No momento vamos entender então que esse piso a gente dividiu em 3 etapas, ou 3 partes, ou 3 camadas,
tá? Uma estrutura que está aqui embaixo, que ela é mais grossa, tem 8 centímetros, um substrato que tem 5,5 centímetros e esse acabamento aqui que tem 1,5 centímetros, ok? O acabamento, a estrutura, vamos começar na estrutura. Estrutura, eu quero fazer uma estrutura de concreto. Como é que eu faço, professor? Então aqui no material, eu vou clicar aqui, ó, onde tem por categoria agora. Quando eu clico, observe que aqui no cantinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu vou conseguir, ó, surgiu esse quadrinho, né, onde tinha aqui por categoria. Quando eu clico em cima, aparece um quadrinho aqui, tá vendo esse quadrinho? Quadrinho, né, com 3 pontinhos dentro. Ao clicar nesse quadrinho com os 3 pontinhos dentro, ele vai me levar para a janela de materiais do Revit, ok? Vou esperar um pouquinho, vai abrir aí, abriu, né? Aqui estão os materiais padrão do Revit, né? Lembrando sempre, eu posso criar novos materiais, eu posso importar novos materiais de outras bibliotecas que não a padrão do Revit, tá? Mas no momento, tá, gente, eu quero utilizar apenas o que está aí, até para a gente não se enrolar tanto. Depois eu posso fazer uma videoaula só mostrando esse navegador de materiais, ok? Então, olha só, para facilitar, obviamente está em ordem alfabética, né? Eu posso rolar a barra de rolagem e achar aqui concreto. Ou se eu achar mais fácil, posso clicar aqui em busca e digitar só o C ele já dá uma filtrada aqui. Então ele tem uma alvenaria de concreto, concreto moldado em loco, esse concreto faixa de areia cimento, tá? Eu vou selecionar esse concreto moldado em loco, tá, gente? Que seria algo similar ao concreto com caixaria e tudo mais, tá? Aqui nesse navegador de materiais, gente, lembrando, os softwares BIM são softwares, né, que fazem modelos com informação, tá? Então, o material contém informação real sobre, né, aquilo que ele representa. No caso aqui, o concreto. Olha só, então aqui nessas abas, nós podemos identificar, né, algumas dessas propriedades. Então, propriedades térmicas, propriedades físicas, propriedades de aparência, né, mais uma questão de aparência 3D aqui nas renderizações. Aqui, aparência gráfica, como ele irá se apresentar no 2D aqui, né, na apresentação de corte, planta, fachada, essas coisas. E aqui informações de entidade, né? Qual o seu nome, qual categoria que ele está e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá? Como eu falei, depois a gente eu faço uma videoaula só sobre isso aí para vocês, tá? Mas só para mostrar um pouquinho isso aqui. Então aqui na identidade eu posso colocar a descrição, já tem aqui material físico, classe concreto, nome dele, tem aqui eu poderia colocar o custo, né? Apenas do material, né? No caso apenas do concreto, qual o custo do concreto, né? Se ele tivesse um fabricante, um modelo, né? O site dele para eu ver maiores especificações, ok? Gráficos é onde estava, tá? Aqui é como ele vai se apresentar visto de cima, então vai apresentar nada, né? Tipo, ficar branco, tá? O padrão de corte, ele vai apresentar a textura padrão de concreto, né? Que é aqueles pequenos triângulos com os pontinhos, tá? E aqui é quando eu boto nos tipos de vista, por exemplo, o shaded, né? A gente já viu na videoaula da primeira casinha que nós fizemos, que era um cafofinho, né? Um quartinho. A gente via que tem como clicar aqui, agora ele está oculto, mas está aqui embaixo, né? Ao lado aqui, onde aparece a escala, tem um cubo branco que eu clico aqui, aparece várias maneiras de apresentar o modelo, a casinha 3D, né? O modelo 3D. Então, que cor ele ficaria, né? No caso, ele ficaria um cinzinha, assim. Aparência, se eu renderizar, né? Mandar o Revit renderizar como ele ficaria, então ele ficaria com essa aparência aqui, tipo de concreto real, se ele fosse renderizado. Propriedade física,
Então ele mostra algumas informações, né, sobre o concreto. Concreto aqui de 10 MPa, tá? Função estrutural, tal, né, coeficiente de expansão térmica. Lembrando que tudo é configurável, tá, gente? Tudo isso que vocês estão vendo é configurável, né? Então, informações mecânicas do equipamento e do próprio concreto, de uma forma geral. Ok? É bem completinho, né? Então, questões térmicas, novamente, várias informações sobre esse material concreto, né? Lembrando, eu poderia criar um concreto que eu utilize, de repente, um fornecedor meu com as características próprias desse tipo de concreto, sem problema algum. Ok? Bem, gente, simplesmente eu vou escolher o concreto moldado em loco, não vou mexer em nada, só vou dar ok. Tá bom? Então, já aparece aqui. E observem que aqui na minha previsualização já aparece aqui, né, a carinha dele, né? Com essa achura, né, com essa texturinha de concreto. Para o substrato, eu vou escolher esse outro concreto, tá? Só que é concreto faixa de areia cimento. Uma vez que não tem nada similar, eu acredito que não tenha nada mais próximo ao contrapiso. Aqui, tá, gente? Eu vou escolher esse concreto aqui, ó, concreto faixa de areia barra cimento, tá? Então, ó, fica só os pontinhos, né? E como acabamento, eu vou escolher, deixa eu botar aqui, ó, cerâmica, ó, já aparece aqui, ó, azulejo cerâmico ou cerejeiro, né? Eu botei aí botei cerejeiro. Mas eu vou botar aqui esse azulejo cerâmico, ok? Azulejo cerâmico, ok? E olha só o resultado final aqui do meu piso. Ele vai ficar bonitinho, né? Cerâmica, tipo um contrapiso aqui, uma laje de concreto, por assim dizer, né? Vamos pensar dessa forma, ok? E eu não sei se vocês lembram, mas no começo aqui não aparecia informação nenhuma quanto à resistência e a massa térmica desse equipamento, né? Então agora, desse equipamento não, desse meu piso, né? Agora ele me mostra uma média da resistência total e da massa térmica geral de todo ele, né? Com todos esses materiais que eu coloquei. Ok, gente? Observem que aqui tem outras informações, né? De material estrutural e blá blá blá, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito agora, tá, gente? De repente mais no futuro. Então não importa isso, pelo menos não agora pra gente, ok? Então não se preocupem mesmo. Vou simplesmente dar um ok aqui, tá? Olha só que bonito, meu piso já está aqui do lado e eu só quero mostrar algumas coisinhas a vocês, só no sentido, é mais uma curiosidade, tá? Observe que agora já aparecem informações bem mais completas, né, das propriedades do meu piso, tá? Eles ficam aqui porque essas propriedades são advindas lá, né, dos materiais aqui. E eu tenho, por exemplo, olha só que interessante, gente. Não sei se vocês lembram, dentro de cada material tem o custo do material, né? Mas aqui, ó, dentro da propriedade do piso, em específico, do meu piso 15, eu também tenho a outra janelinha de custo, né? E olha só, aqui eu colocaria, né, o quanto custa para fazer esse piso completo. Então, já com a cerâmica, com o contrapiso, com a laje e com o serviço, por exemplo, né? Então, é um outro tipo de custo, tá? Esse valor que eu colocaria aqui seria, então, o valor desse elemento em específico, ok? E já prontinho, né? Com todas as suas características, né, individuais aqui listadas, tá? Uma coisa que é interessante, olha só, gente, essa parte aqui, ó, de gráfico, tá? Pode ser interessante de uma forma geral. Olha só, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Eu não queria atropelar as coisas, mas eu vou explicar aqui. Como eu falei a vocês, eu vou demorar um pouquinho mais nessa videoaula sobre piso, porque nas outras a gente vai fazer isso bem mais rápido, tá? Mas o que é isso aqui, tá? Isso aqui que nós iremos alterar dessa barrinha aqui, né? Olha só.
Só para exemplificar, gente, eu vou dar um ok aqui, tá? Vou dar um ok. E ele vai fazer o meu piso. Meu piso tá ok, tá bonitinho, sem problema, né? Ele foi feito, se eu vier aqui, ó, no 3D ele tá aqui, né? Observe que ele não vai aparecer, né, os tipos aqui do lado, né? Fica assim, pelo menos por enquanto, ok? Aqui bonitinho, tá? Deixa eu só, eu vou mostrar a vocês como fazer um corte. Na verdade, já tinha mostrado a vocês isso acho que foi na primeira videoaula sobre o Revit, tá? Mas para quem não assistiu, quem não lembra, tá bem aqui do lado da casinha do 3D, eu tenho o íconezinho do corte para fazer um corte, ok? Então vou clicar aqui, só para ficar mais claro ainda, gente. Esse aqui, ó. Pronto, esse aqui, tá? Do lado da casinha, tá? Ah, professor, o meu não tem a casinha, não tá aparecendo. Vem aqui em vista, guia vistas, tem aqui corte, a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa, guia vistas, vista, no caso, no singular, caixa criar, né? Criar, corte, simples, né? Então, vistas, criar, corte. A casinha também, o 3D aqui, né? Se eu quisesse 3D, se eu quisesse a planta era aqui, 3D aqui. Criar vista é por aqui, né, gente? No caso que eu quero é um corte. Opa, um cortezinho, esse aqui, ok? Então é aqui que eu vou clicar, tanto faz, tá? Vou clicar aqui. Ele pede para salvar, eu já vou salvando, isso é bom, beleza. Eu vou fazer um corte qualquer, tá? Então clicar aqui no ponto, vou arrastar, vou clicar em outro. Tanto faz, tá, gente? Não, tanto faz a posição, tanto faz mesmo, tá? Eu só quero abrir aqui esse corte, dar dois cliques nele e ver aqui o meu elemento, tá? O meu elemento. Bem, se isso aqui tá maior, tá menor, não sei o que, não importa, tá? Eu só quero ver o meu piso aqui, ó. Esse é o meu piso, tá? Ele tá mostrando aqui, ó, piso 15, né? Porque eu cliquei em cima dele, obviamente, tá, gente? Se eu não tivesse clicado em cima dele, não apareceria. Vou clicar aqui nesse meu piso. Ele tá aqui, ó, piso 15 centímetros, ok? Foi o piso que nós fizemos, tá aqui. Olha só, gente. Observe como ele está aparecendo. Ele está aparecendo branco, né? Sem nada, na verdade, no meio, né? É como se ele não tivesse preenchimento algum, né? Eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo, tá, gente? Observe que tem várias informações, né? Aqui embaixo, a escala e aí tem outros botõezinhos, né? É isso? Olha só. Primeiro, se eu fosse fazer de fato esse corte, eu não vou, tá? Depois eu vou até apagar esse corte para não confundir. Eu iria fazer na escala de 1 para 50. Então eu já vou colocar aqui, né? O item 1 para 100, eu clico e aparecem várias escalas. Eu poderia escolher fazer uma escala personalizada. Ah, professor, eu quero 1 por 33.33, sei lá. Qualquer coisa nesse sentido, tá? É possível, tá? Mas eu quero aqui, nesse caso, vou querer 1 para 50, né? Que é o nosso padrãozinho na construção civil. Então, para 50, né? Observe, os elementos ficam um pouco menores, né? Na verdade, o desenho que cresceu, mas está aqui, o nosso piso continua aqui, bonitinho, tá? Gente, aqui do lado da escala, então, eu tenho um quadradinho que ele está em branco, tá? Então a escala estava 1 para 100, eu cliquei, botei 1 para 50 e aqui esse quadradinho está em branco. Esse quadradinho, gente, é o nível de informação que a planta vai mostrar. É o nível de qualidade, tá? Se eu deixar o mouse aqui em cima, ele não vai acontecer nada, mas quando eu clico, aí sim, ele me diz qual é a qualidade que eu quero, né? Na verdade, qual a precisão da informação gráfica que eu quero. Baixa, médio, alto. Eu vou colocar alto aqui pra gente ver. Quando eu coloco alto, gente, ele me mostra, ó, agora a achura que eu tinha na minha laje, a achura aqui do meu contrapiso, e aqui ele ia mostrar de fato o meu piso cerâmico, só que a linha é muito grossa e ele acaba que come, né? A linha come isso aí.
Se eu quiser deixar todas as linhas finas, aí outro detalhe, tá? Eu tinha mostrado isso antes para vocês. Tá vendo que a linha de perdão, gente, a linha do meu piso ao redor, né? A linha externa do meu piso ela é grossa. Ela deve ser grossa, tá, gente? Geralmente a gente não trabalha com isso aqui no máximo, mas só para demonstrar, para fins explicativos, didáticos. Observe que essa linha está muito grossa e a linha como ela será impressa, tá? Mas digamos que eu não queira ver essa linha grossa, eu quero ver todas as linhas fininhas para identificar os equipamentos. Como é que eu posso fazer de uma forma rápida e fácil isso aí? Só clicar, ó, no botãozinho ao lado do botãozinho de corte. Esse botãozinho aqui tem uma linha grossa, aí tem uma barrinha oblíqua azul e depois tem linhas finas. Esse é o objetivo dele. Ele deixa todas as linhas finas, né? Ele pega a espessura atual delas, né? Que é a espessura padrão, espessura de impressão, e deixa tudo fininho. É isso que eu quero fazer visualmente, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e olha só, tudo fininho. E agora eu consigo ver, né? Minha laje, meu contrapiso e minha cerâmica, né? Tá aqui, ó, tudo bonitinho. Como eu havia especificado no meu piso, correto? Tá aqui. Mas a gente não vê isso, né? No para 50. Se eu deixasse aqui, ó, na impressão para 50, a gente não veria isso. É possível até ver, né? Mas geralmente a gente trabalha aqui com nível baixo, né? Com uma só cor. Ok? E é possível, gente, observe que quando eu boto então aqui no nível baixo, né, no nível baixo, ele abstrai aquelas informações gráficas de cada um dos equipamentos que tem no alto, né, e bota só uma geral para o elemento inteiro. E onde é que eu configuro essa geral? Por exemplo, se eu quisesse que isso aqui aparecesse uma cor única, um chapado cinza, por exemplo, nele inteiro, como é que eu faria isso? Aqui, ó. Clica no elemento para selecioná-lo. Eu vou editar tipo aqui para modificar as configurações dele. E essa informação que aparece na baixa resolução, gente, fica aqui, ó, nos gráficos, né? Nos gráficos sem entrar aqui, tá? Observe que eu não estou entrando aqui no editar, tá, gente? Eu estou vindo aqui por fora, tá? Aqui por fora. É por aqui que eu, olha só, eu vou escolher como as coisas irão aparecer em baixa resolução, né? Lembra do baixa resolução? Baixa resolução, no caso, isso aqui, né? Esse quadradinho aqui em baixa, né? A resolução aqui, ó, em baixa, não em alta, não em média, em baixa, que é como geralmente nós trabalhamos, ok? Então vamos lá, vou clicar nele, vou editar. E aqui, por exemplo, eu quero uma cor chapada, um sólido e um cinza escuro para remeter um concreto, sei lá. Tá? Poderia meter uma textura de concreto mesmo, tá, gente? Dá para botar o que quiser. Vamos ver primeiro o que é possível fazer. Eu vou clicar aqui onde não tem nada, por isso que não está aparecendo nada, né? Porque olha só, como padrão de preenchimento, estão vendo aqui, ó, padrão de preenchimento, ele não tem, no momento ele não tem nada, né? E eu vou escolher alguma outra coisa, né? Observe que nesse momento, quando eu cliquei aqui, apareceu novamente aquele quadradinho com 3 pontinhos, e eu vou clicar nesse quadradinho com 3 pontinhos aí para ver quais são as opções. E aqui ele me mostra as opções, né? Então eu tenho vários tipos de desenho, né? Similar ao hatch, comando hatch do AutoCAD, tá? Poderia escolher qualquer um. Nesse caso eu vou colocar aqui esse preenchimento sólido, tá, gente? Preenchimento sólido. Preenchimento sólido, ok. Se eu deixar assim, ele vai fazer um preenchimento sólido preto. Mas eu não quero preto. Eu quero, ó, cinzinha. Então eu vou clicar aqui onde tem preto. Eu vou escolher uma dessas cores. Eu poderia escolher uma cor, ó, meio... Eu defino, né? Faço um verde esquisito, né? Mas no caso eu vou querer um cinzinha. Vou pegar esse cinza aqui, né? Aqui eu poderia deixar mais escuro, né? Mais claro, né? Mas eu vou pegar esse cinza aqui, tá? Esse aqui, cores básicas, esse cinza. Vou clicar aqui, dar um OK, já aparece aqui, ó. Foi esse RGB 128, 128, 128. Vou dar um OK. E olha só, que coisa mais bela.
Agora, em qualidade baixa, ao invés de aparecer sem nada, ele aparece num sólido cinza. Tá? Tá vendo? Que coisa mais fofa. Tá? Para planta, isso aí não muda nada, né, gente? Por isso que eu fiz o corte com vocês. Em planta não altera em nada, né? Vai aparecer no corte. Tá bom? Aí vai influenciar pra gente no corte. Inclusive eu já vou selecionar aqui esse corte que a gente tinha feito e vou deletar porque não é o momento agora, tá, de fazer corte. Ok? Vou ver aqui o 3D, olha só que coisa mais linda, mais fofa, mais bela, né, gente? Então já tenho meu terreninho, tenho meu piso, não é isso? Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Como eu falei, isso a gente já se aprofundou um pouquinho, né? Vocês viram na questão do piso, a gente foi um pouquinho até mais além, já falou um pouquinho da questão daquele navegador de materiais, né? Já viu a questão um pouquinho da aparência gráfica, então a gente acabou que deu uma pincelada em algumas coisas, mas que foram importantes, né? Na compreensão aí do comando piso e no desenvolvimento aí do nosso conhecimento. Ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula e espero que tenha sido elucidativa para vocês. E treinem, gente. Treinem sempre. Ok? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.